Olá, salve Maria. Sejam bem-vindas a mais um encontro de catequese online. No encontro de hoje, nós vamos encerrar os nossos encontros sobre a Bíblia. Tema esse a qual nós estamos discorrendo nos últimos 2 meses. E posteriormente, após o encerramento do encontro sobre a Bíblia, nós vamos trabalhar então sobre o creio. Nos primeiros encontros sobre a Bíblia, nós no primeiro falamos sobre o Antigo Testamento e posteriormente nós falamos sobre a primeira parte do Novo Testamento, perdão. Que parte que nós falamos no mês passado, então? Nós falamos sobre o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, a vida pública de Jesus, incluindo os milagres, a escolha dos apóstolos, enfim. Foi sobre isso que nós trabalhamos no mês passado. E hoje nós vamos trabalhar basicamente sobre a condenação, a morte e ressurreição de Jesus, que são assuntos esse que fecha as explicações sobre a Bíblia. No primeiro momento, isso um pouco antes da condenação, Jesus vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ali, Jesus ele vai antecipar aos apóstolos tudo o que vai acontecer com ele. Você deve estar pensando, como assim Jesus vai antecipar? Ele sabe, desde o início, da sua vida pública, enfim, ele sabia o que ia acontecer com ele. Por quê? Porque ele já estava predestinado por Deus para a nossa salvação. Deus tinha um plano para a nossa salvação. Então, por conta desse plano salvífico, Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele. Então, como ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, ele foi antecipando aos apóstolos tudo o que iria ocorrer para que esses estivessem preparados. Então, após Jesus contar aos apóstolos o que iria acontecer, ele pede para 2 dos discípulos irem à frente, buscarem o jumento, para que pudesse ir até Jerusalém. Ao chegar lá, o povo o acolhe, estendendo suas túnicas e ramos para enfeitarem o caminho. Aqui, nós vemos que o povo acolhe Jesus com alegria. Mas o mesmo povo que o acolhe agora é o que vai condenar ele lá no final, influenciado por outras pessoas. Então, nessa parte final do Novo Testamento, nós vamos perceber que vai haver muitas mudanças bruscas de comportamento ali da população, do povo. E outra coisa, essa passagem ali, Cristo entre Jerusalém, montado no jumento, é a mesma passagem que nos remete ao Domingo de Ramos, a qual nós celebramos todos os anos. Domingo esse é o qual abre a Semana Santa. E por quê? Porque justamente uma semana, mais ou menos antes de Jesus ser condenado e morto, ele vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, por isso que hoje nós celebramos o Domingo de Ramos. Porque o Domingo de Ramos, ele sinaliza tanto essa entrada de Jesus em Jerusalém, como também ele sinaliza o início da Semana Santa. Ou seja, o início ali de todo o processo de condenação e crucificação de Jesus. Alguns dias antes da festa da Páscoa, os sumos sacerdotes e mestres da lei se reuniram para procurarem um meio para condenar Jesus. Foi então que Judas Iscariotes, conversando com um dos sacerdotes, fez a proposta de entregar Jesus para eles e, em troca, receber 30 moedas de prata. Sim, Judas Iscariotes trocou Jesus por 30 moedas de prata. Inclusive, o Judas Iscariotes, ele era um dos 12 apóstolos. Estava
com Jesus praticamente o tempo inteiro, né? Então é um pouco complexo entender o que culminaria essa traição. Mas ele o traiu, trocou Jesus por 30 moedas de prata. Então, claro, às vezes está pensando, e por que ele fez isso? Né? Jesus, por exemplo, não podia ter evitado, já que Cristo sabia de tudo que ia acontecer, por que ele não evitou que Judas traísse? Então, por que ele não, digamos, excluiu Judas do meio dos outros apóstolos? Por que Cristo não fez isso? Para que a palavra se cumprisse. Era necessário que Cristo passasse por todas essas coisas, inclusive pela traição de Judas. Então, foi por isso, para que a palavra se cumprisse, para que tudo fosse perfeitamente cumprido, Jesus deixou que essa traição acontecesse. Tá? Então, por isso que ele não cortou Judas do meio dos outros apóstolos. Cristo, antes da sua paixão, um pouco antes da condenação, inclusive, ele se reúne com os apóstolos para fazer a última ceia. Então, quando todos estavam reunidos, ele toma o pão e sua mãe diz: tomai todos e comei. Depois pega o cálice e diz: tomai todos e bebei. Ou seja, as mesmas palavras que o padre ele usa na consagração, da hóstia e do vinho. Tá, você deve estar pensando, mas por que as palavras que Cristo usa ali na sua última ceia e as que o padre usa hoje para consagrar o pão e o vinho são as mesmas? Por quê? Porque a Eucaristia ela é um sacramento instituído pelo próprio Jesus. Ou seja, a Eucaristia ela não é um sacramento inventado pelo homem, mas sim deixado pelo próprio Cristo. Claro que não é a mesma coisa, por exemplo, que na igreja evangélica, né, que eles fazem lá, que eles chamam de Santa Ceia. É diferente, tá? Porque nós católicos, nós recebemos o Cristo sacramentado. Nós acreditamos que nós recebemos verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. E com os nossos irmãos protestantes é um pouco diferente. A Eucaristia, para eles, é algo apenas simbólico. É um símbolo, não é algo real, como é para nós católicos. Então, muito cuidado. Nós não devemos acreditar que a hóstia, ou seja, o pão e o vinho, corpo e sangue de Cristo são símbolos. Não são símbolos. São coisas reais. Após ali o processo de transubstanciação, de consagração, o que era vinho, o que era hóstia, vira verdadeiramente corpo e sangue de Cristo. E é nisso que nós, enquanto católicos, devemos crer e acreditar. Após a ceia com os discípulos, Jesus lava o pé deles e os instrui a fazer o mesmo uns com os outros. A atitude de Jesus, ela demonstra a nós que nós viemos para servir e não para sermos servidos. Ou seja, aqui nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Porque Cristo, em sua história, em toda a sua trajetória, nós percebemos que ele é um rei diferente. Porque qual é a imagem que nós temos de um rei? É a imagem que os livros, os filmes, as séries, as novelas, elas trazem a nós, que é um rei que quer ser servido. É um rei que ele manda nas pessoas, as pessoas fazem tudo o que ele quer. E com Jesus é diferente. Jesus ele não veio para ser servido, e sim para servir. Então, nós, como cristãos, nós devemos seguir
o exemplo de Cristo. Nós também devemos servir e não sermos servidos. Nós agora entramos na parte da condenação de Jesus. Primeiramente, antes ali um pouco da condenação, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para conversar com Deus juntamente de 3 discípulos. Sim, Jesus, ele rezava também, ele conversava com Deus, assim como nós devemos fazer nos dias de hoje. Então, Jesus estava passando por uma grande agonia. E por que Jesus estava passando por uma grande agonia? Porque ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Então, a sua agonia era extremamente grande. Tão grande que ele suava água e sangue, porque a agonia era assim, extremamente grande. E mais ao levantar-se, após conversar com o Pai, ele avista os discípulos dormindo e os ordena para que despertem e rezem, porque a prova iria chegar. E que prova seria essa? Aquela prova lá que a gente faz na escola? Não. A prova que iria chegar era justamente a sua condenação e posteriormente a sua crucificação. Judas Iscariotes, então, como ele havia combinado, com os soldados, ele entrega Jesus em troca de 30 moedas de prata. E como Judas ele realiza essa ação? Ele pega e dá um beijo no rosto de Jesus. E por que ele fez isso? Para que Jesus fosse reconhecido pelos soldados. Então, por isso ele vai lá e beija o rosto de Jesus, para que Jesus fosse identificado. Então, após a traição de Judas, então acontece todo um processo. Primeiramente, os soldados eles vão para amarrar, digamos, algemar ali Jesus para ser preso. E Pedro então vai lá e tira a espada e corta a orelha de um dos soldados. Que Pedro, como principalmente no decorrer aqui dessa parte da crucificação, condenação, Pedro era um homem muito impulsivo, ele agia muito no impulso, assim, no momento ali, na hora, digamos, da raiva, Ele pega, tira a espada e corta a orelha do soldado. Então, Jesus, ele vai lá, cola a orelha desse soldado e ordena que Pedro guarde a espada na bainha. Então, em seguida, eles, após todo esse ocorrido, Pedro, inclusive, não queria deixar que Jesus fosse levado, mas ele, então, foi levado, não teve jeito. Desde primeiro, ele disse que ele queria ir com Jesus, que ele queria passar esse processo junto com Cristo. E Cristo disse para ele, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele disse assim, não, Senhor, eu jamais vou fazer isso. Então, Jesus é preso e levado à casa do sumo sacerdote. Pedro, então, ele foi esperando, foi seguindo Cristo de longe. E após o ocorrido, ele senta próximo à fogueira. Então, uma criada o reconhece e perguntou se ele estava junto com Jesus e os seus discípulos. E então Pedro nega 3 vezes Jesus, nega 3 vezes que ele não conhecia Jesus. Assim como Jesus já havia falado para ele antes de ser preso. Então, Pedro, após se dar conta de que ele havia negado Jesus 3 vezes, assim como Cristo havia falado para ele se arrepende e chora amargamente. Então, aqui, qual é a diferença da ação de Pedro e de Judas? Nós podemos perceber que ambos erraram feio com Jesus, tanto Judas quanto Pedro. Mas e qual a diferença entre os dois?
Judas, ele não se arrependeu. Judas, após o ocorrido, após ter trocado Cristo por 30 moedas de prata, ele se desesperou. Então ele, inclusive, ele meio que acabou se matando. Ele desesperou. Ele não crê mais na salvação. Ele desesperou, não tem perdão o que eu fiz. Então ele acabou morrendo, né? E Pedro não. Pedro, ele não desesperou. Pedro teve uma atitude diferente. Pedro, vendo o erro que ele fez, ele se arrependeu, né? E se arrependeu tanto assim, se arrependeu de uma maneira tão verdadeira que Cristo, inclusive, confiou a ele a sua igreja. Então, é preciso que nós sejamos como Pedro e não como Judas. Nós erramos, claro, somos todos humanos, mas nós não podemos desesperar. E sim, buscar sempre se arrepender e buscar e sempre se aperfeiçoando. Jesus, então, é interrogado pelos sumos sacerdotes. E os mesmos mandaram, então, a Pôncio Pilatos. Este não viu culpa alguma em Jesus. Então, ele chega e faz a seguinte proposta ao povo. Na Páscoa, em todos os anos, eles tinham o costume de soltar um preso. E Pilatos propõe ao povo: vocês querem que eu solte Jesus ou vocês querem que eu solte Barrabás? Barrabás era um bandido. Mas o povo, ele estava com a grande cegueira. Lembra no início do encontro que eu estava falando que o povo que acolheu Jesus em Jerusalém, quando Cristo ele entra triunfalmente com o jumentinho? Então, esse mesmo povo teve uma cegueira grande. O mesmo povo que acolheu foi o povo que agora o condena. Então, fazendo aquilo que uns que acreditavam que era certo. Então, digamos lá, um pequeno grupo acreditava que era certo condenar Jesus. Então, esse grupo fez com que todo mundo acreditasse que isso era correto. Então, o que eles fizeram? Eles pediram para que Barrabás fosse solto e que Cristo fosse condenado. Então, pela decisão do próprio povo, inicia-se um processo de morte cruel. Antes desse processo acontecer, Pilatos, vendo que Cristo não tinha culpa nenhuma, ele pega e lava as mãos na frente do povo, dizendo que ele não era o responsável pelas consequências por o que viria a acontecer com Jesus. De um certo modo, ele foi covarde, ele se amedrontou. E por que ele se amedrontou? Então, porque é um processo, para que se cumprisse tudo o que havia sido premeditado. Primeiramente, então, após todo esse processo, que o Pilatos lava as mãos, que ele não vai carregar a culpa, então ele manda que Jesus seja flagelado. Eles colocam em Cristo um manto vermelho e tecem uma coroa de espinhos para ser cravada na cabeça de Jesus. Sim, literalmente cravada. Eles pegam a coroa e eles fincam na cabeça. Os espinhos entranhavam pela cabeça. Eles fincaram mesmo. E a coroa de espinhos, se vocês forem pesquisar na internet, ela não é o espinho como a grimpa, que nós conhecemos do pinheiro brasileiro, da araucária. Os espinhos, eles são diferentes, eles são bem pontudinhos, tipo um brinco, sabe? Sim, que vocês que são meninos sabem, né? Tem aqueles brincos assim, bem pontudo, tipo daqueles brincos, né? Então eles pegam aquela coroa de espinho cheia daquelas coisinhas pontudinhas e finco literalmente na cabeça de Jesus.
E após, né, eles fincarem literalmente essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus, eles dão chicotadas, caçoavam, zombavam de Cristo dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Após todo esse sofrimento, após de cravarem a coroa na cabeça de Cristo, após ter sido chicotado, flagelado, os soldados, eles obrigam que Jesus carregue a cruz dele até o Calvário. E aqui tem uma curiosidade. Essa cruz, ela não era do tamanho exato de Cristo. Por quê? Porque a cruz, ela não havia sido moldada para Cristo, e sim para Barrabás. Então, por isso que no crucificar Jesus, eles vão desconuntar tudo, o corpo dele, para conseguir crucificar. Por quê? Porque a cruz, ela não foi feita na medida de Cristo. Essa cruz, ela era uma cruz muito pesada, e Cristo já estava muito cansado, muito fraco, porque ele havia sido chicotado, com a coroa fincada na cabeça, então aquilo escorria muito sangue. Teoricamente falando, ele perdeu muito sangue. Então, quando a gente perde muito sangue, nós ficamos fracos. Cristo, ele estava fraco, humanamente falando. E ainda, com toda a sua fraqueza, ele teve que carregar a sua própria cruz. E por conta da fraqueza, ele cai 3 vezes durante esse caminho. Então, chega uma altura, os soldados, eles temem que Cristo morra no caminho. Então, obrigam Simão de Cirene a ajudar Cristo a carregar a cruz. Chegando ao Calvário, o local onde Cristo e mais 2 pessoas iriam ser crucificadas, eles deram vinho com fel, que era uma espécie de uma anestesia, que reduzia ali um pouco a dor. Mas Jesus, quando provou, ele não quis beber, porque ele queria, de fato, passar por todo o sofrimento, para que os nossos pecados fossem perdoados. Em seguida, então, eles pregam Jesus na cruz, e após pregarem Cristo na cruz, os soldados dividem as suas vestes e tiram sorte sobre a túnica. Por que que eles não dividiram a túnica como eles dividiram as outras vestes? Porque a túnica, ela não tinha uma costura sequer de alto a baixo. Então, por isso que não havia como eles dividir. Então, eles tiraram a sorte para ver de quem seria. Acima da cabeça de Jesus, Pilatos manda colocar um letreiro. E nesse letreiro estava escrito: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Os que passavam por ali insultavam Jesus, juntamente com os anciões e com os escribas. Então, a partir do meio-dia, o sol para de brilhar, e houve trevas em toda a região. E pelas 3 da tarde, Jesus brada um forte grito: "Eli, Eli, lema sabachthani", que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste?" Ao ver isso, um dos presentes pega uma esponja e ensopa de vinagre, colocando uma cana, e deu para Jesus beber. Então, porque eles estavam, muitos acharam que Cristo, ele estava chamando por Elias, e os debochavam: deixa ele lá, vamos ver se Elias vai vir salvá-lo. Então, ainda muitos, vendo ainda tudo que estava acontecendo, muitos ainda debochavam. Mas, então, eles deram esponja, com um pouco de vinagre. Cristo bebe e então pronuncia essas palavras: "Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito." E dizendo isso, ele morreu.
Então, após a morte, né, vendo tudo que aconteceu, vendo que a terra virou em trevas, que tudo se escureceu, né, vendo tudo que havia acontecido ali com Cristo, muitos acreditaram. E alguns chegaram e disseram: ele realmente era o Filho de Deus. Após a morte de Jesus, os soldados então transpassam uma lança em seu coração, para conferir se Cristo realmente havia morrido. Ali então brotavam sangue e água. Então, para que se cumprisse a palavra, só pegaram e colocaram a lança, porque a palavra dizia que nenhum de seus ossos seria quebrado, porque dos outros crucificados eles fizeram diferente. Eles foram, quebraram as pernas do um e quebraram as pernas do outro, mas Cristo não. Eles só passaram a lança, para ver se ele realmente havia morrido. Ou seja, nenhum dos ossos de Cristo foi fraturado. Antes da Páscoa, José de Arimateia, tá? Aqui é importante citar, José de Arimateia não é o mesmo José, pai de Cristo, tá? Porque o José, pai de Jesus, quando Jesus havia sido crucificado, ele já era falecido, tá? Então aqui se trata de outro José. O José, discípulo de Cristo, e não o José, pai de Cristo. Antes da Páscoa, então, José de Arimateia, ele pede a Pilatos para descer o corpo de Jesus para ser sepultado. Essa ordem, então, é concedida. Então, José entrega o corpo a Maria e, em seguida, junto com Nicodemos, o corpo é levado a um túmulo próximo ao jardim, que é um túmulo que estava vago, era perto, e como a Páscoa estava se aproximando, então eles resolveram então sepultar Cristo lá. Ou seja, ele foi sepultado de maneira digna, de maneira como era de fato merecida. Porque os crucificados, eles não eram sepultados nos melhores túmulos, os túmulos, digamos, das pessoas das altas classes. Eles praticamente, talvez nem fossem sepultados. Então, com Cristo foi diferente. Ele foi sepultado, no túmulo, de como nós temos de pessoas da elite, da alta. Então, por conta da proximidade da Páscoa, enfim, sepultaram ele num túmulo perto. Então lá começa todo o processo de sepultamento. Vale lembrar que o processo de sepultamento da época de Cristo, na região onde Cristo viveu, é diferente do processo de sepultamento a qual acontece hoje em dia. Porque hoje em dia a pessoa é colocada no caixão, ao velório, depois o caixão é selado, então tem ali a carneira, então coloca a pessoa ali e enterra. No tempo de Cristo, a pessoa não era enterrada, ela era embalsamada. Então, ou seja, eles foram lá, embalsamaram Jesus, colocaram mirra, aloés, as coisas assim com a fragrância forte, para que não saísse, digamos, o cheiro ali do cadáver, E ele era, enrolado, com faixas. É quase como um processo de mumificação, mas um pouco diferente. No primeiro dia da semana, pela madrugada, as mulheres então vão ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado, justamente ali para renovar, para que não saísse ali o odor do cadáver. Encontraram a pedra do túmulo removida, e ao entrar não encontraram o corpo de Jesus, e ficaram sem saber, perdidas sobre o que estava acontecendo. Tomadas pelo medo, elas olham para o chão. Então aparece o anjo dizendo, perguntando a elas, por que
o porquê que estão procurando, né? Será? Nós estamos procurando Jesus. Assim, eles não está mais aqui. Ele ressuscitou. Né? Então, após essa ressurreição, as mulheres, então, que haviam visto o anjo, correm, né, avisam os outros que Jesus havia ressuscitado. Tomé, ele inicialmente não acreditou. Ele que só acreditava se Cristo aparecesse para ele e ele pudesse fincar os dedos na ferida, né, que tinha na mão de Jesus. Né? Então, de fato, Cristo aparece, né, e mostra para ele, só coloque o dedo aqui na ferida. Né? Então, a partir dali, Tomé acreditou que Cristo realmente ressuscitou. E ainda Cristo diz: feliz daqueles que acreditaram sem ter visto. Então passaram-se 40 dias após a Páscoa. Jesus passou todo esse tempo com os seus discípulos. E antes de subir ao Pai, ele prometeu aos discípulos que ficariam junto com eles por meio do Espírito Santo. Então, por isso, justamente que nós hoje recebemos o Crisma. Que o Crisma, ele é o meio ao qual nós recebemos o Espírito Santo. Assim como os apóstolos receberam em Pentecostes. Então, após a promessa de Cristo que o Espírito Santo iria vir, né, para ficar junto aos discípulos, as nuvens então encobrem e ele volta para o Pai. Então, a Igreja de Jesus Cristo, ela se dá no dia de Pentecostes, ou seja, no dia que Cristo volta ao Pai. Nesse dia, então, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então apareceram línguas de fogo e um vento impetuoso. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e louvaram a Deus em várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que se expressassem. Os apóstolos, após tudo que ocorreu com Cristo, eles atuaram em Jerusalém, curavam os enfermos, davam testemunho da vida e da morte de Cristo. E cada vez mais pessoas e multidões eram convertidas. Porém, os sumos sacerdotes, eles queriam que Cristo fosse esquecido, apagado da memória das pessoas. Então, prenderam os apóstolos e o proibiram de ensinar em nome de Jesus. Mas os apóstolos, eles não param. Eles dão continuidade à missão, mesmo presos. Inclusive, nesse entremeio, aparece Paulo. Paulo, ele foi, digamos, principais personagens, né, vamos dizer assim, a levar o Evangelho de Cristo. Ele, inicialmente, ele perseguia os cristãos. Mas, por que ele perseguia? Porque ele acreditava que Cristo era um enganador, que Cristo era um mentiroso, né, um sedutor do povo. Mas, em um determinado momento, ele tem uma visão, uma experiência com Deus que transforma a sua vida. E desde então, ele se torna um apóstolo de Cristo. Aquele que perseguia os cristãos se torna um apóstolo de Cristo, se torna um difusor da palavra. A segunda vinda de Cristo. Cristo voltará outra vez e levará os justos consigo. Não se sabe quando ele voltará, porque a sua vinda será como a de um ladrão, a qual não saberemos quando irá executar o assalto. Porque se a gente soubesse quando o ladrão viria na nossa casa, nós íamos ficar em casa. Nós não íamos sair para deixar o cara chegar e levar nossas coisas, certo? Então, assim acontece com Cristo. Nós não sabemos nem que hora e nem que momento que ele voltará. Por isso, nós devemos sempre estar preparados, né? Nós devemos sempre estar com o coração preparado, o coração aberto para Deus,
né? Porque não se sabe quando e nem que momento Jesus voltará, né? Então, por isso, nós devemos sempre estar abertos a Deus, devemos sempre estar preparados, certo? Então, agora vamos prosseguir então com o encontro sobre o CREI.